Fala um pouquinho de como que foi esse processo de venda da Genesis, que foi o seu grande primeiro negócio, né? Que você fez um exit. Como que foi esse processo de vendas da Genesis? Como que você escalou ela a ponto de poder fazer uma venda? Eu, com 24 anos, fui para o interior. A gente, desde cedo, decidiu que a gente ia montar esse negócio e prepará-lo para ser vendido. Então, por mais que a gente tivesse amor no negócio, a gente sempre teve a cabeça de vender em algum momento. E a gente estruturou a parte de estrutura corporativa para vender o negócio. Então, além do registro da marca St. Peters, a gente acabou sendo o maior detentor de licenças de aquicultura de água doce do país. Claro, a gente foi os primeiros. A gente participou da confecção da lei de aquicultura nacional. Não existia concessão de águas públicas para a criação de peixe. Caramba, vocês mudaram o mercado, cara. Mudou tudo. Gente tinha... As pessoas do ministério, como não sabiam o que fazer, elas vinham falar com a gente. E aí a gente mostrava, olha, na Noruega é assim, no Chile é assim, faça assim, as fazendas não podem ficar assim. Então a gente conseguia enxergar, por ter viajado tanto, o que estava acontecendo lá fora, o que ia acontecer no Brasil. E a gente viu que o Brasil tinha potencial para ser um dos maiores produtores mundiais dessa proteína. De fato é. Hoje o Brasil é o terceiro país em termos de produção de tilápia. Mas a gente, em primeiro lugar, muita dedicação exclusiva ao negócio, muitas noites mal dormidas, muitas noites dormidas dentro do carro, quando tinha exportação, quando tinha carga saindo, quando tinha acidente de caminhão na estrada, que nós mesmos íamos lá para salvar. Ou seja, pagaram o preço mesmo, né? Decidiram pagar o preço e pagaram o preço para o sucesso, né? Sem salário nos primeiros anos, todo o capital que sobrava, toda a geração de caixa da empresa era reinvestida no negócio, até que o negócio foi crescendo, e depois de 10 anos a gente era já a maior empresa, a mais significativa, a melhor. Né? É importante dizer que a gente nunca quis ser o maior, a gente sempre se importou em ser o melhor, a melhor qualidade, o que atende o melhor ao cliente. E aí a gente virou a empresa mais atrativa quando escalou. Nelson, quando que foi vendida a Genesis e para quem que vocês venderam? A gente vendeu em 2014 para um fundo de private equity chamado Aqua Capital. A gente passou por um processo bem interessante porque em 2010 a gente fez a primeira rodada de captação de investimento da empresa, a gente trouxe um CFO profissional, um diretor financeiro, a gente estruturou a holding com todas as operacionais embaixo, deixou tudo organizado para vender. Ou seja, vocês pintaram a noiva, como se diz, né? Fomos também a primeira empresa do Brasil de tilápia a tirar um financiamento BNDES direto, na época de 16 milhões de reais. A gente teve a visão de levar a indústria para o Mato Grosso do Sul. Foi a primeira indústria de piscicultura que se instalou no Mato Grosso do Sul, com todos os incentivos fiscais que a gente tinha na época. Então, realmente, a gente criou um negócio que virou significativo. O maior insumo para a produção de peixe é a ração, 70% do custo é a ração. Então, nessa época, a gente trouxe um sócio estratégico que era dono de uma indústria de ração e tinha acabado de vender e queria continuar no negócio. Então, ele virou sócio da Genesis. E aí a gente criou todo um aparato para poder conseguir vender para um fundo com um múltiplo extraordinário. Né? Valores à parte, mas a gente conseguiu esticar o múltiplo de venda por conta de todos esses pilares que a gente foi construindo ao longo do tempo. E depois da venda, como que você se reestruturou para seguir empreendendo e investindo? Vendeu, e aí? Reinaldo, tenho que te confessar que não é fácil, né? Quando você põe a mão no dinheiro, fica às vezes dá vontade de não fazer nada, né? Não fazer nada é difícil para um empreendedor que tem essa veia no sangue, né? Mas é como você perder um filho, né? Eu não sei o que é isso, mas a empresa acaba virando meio que o seu filho, né? E quando você não tem mais aquilo, você perde aquele dia a dia, você fica um pouco perdido.
Mas imediatamente a gente vendeu a empresa em julho de 2015, foi o closing da transação. Quando foi em final de agosto, eu estava conversando com um amigo e ele me disse pela primeira vez que nos Estados Unidos existia esse mercado de cannabis medicinal. Uhum. E quando eu ouvi aquilo, me instalou. Assim como me instalou quando me falaram de piscicultura. Uhum. Eu falei, poxa, esse negócio tem a ver, porque é agricultura, pode ter marca, é medicinal, faz bem para as pessoas. Me instalou minha curiosidade. E aí eu entrei de novo no research mode, né, no modo pesquisa, e comecei a viajar. Fui para os Estados Unidos, fui para o Canadá e fui para os lugares onde esse mercado já existia algum tipo de legalização.